O vídeo de hoje, pronome oblíquo. Os pronomes pessoais, vou ajeitar aqui, podem ser, do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Oblíquos, átonos, me, te, se, o, alhe, nos, vos, se, os, as, lhes. Oblíquos tônicos, mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, si, consigo. Existem o uso dos pronomes retos, regrinhas para os pronomes átonos, e tônicos é o que a gente vai ver. Quando usar o pronome oblíquo? Observe os exemplos abaixo. Eu apresentei todas as contas pagas. Quem que apresentou as contas? Eu. Quando for sujeito, eu vou usar os pronomes. Quando o pronome for sujeito, é aquele que faz a ação do verbo. Quem que apresentou? Eu. Eu vou usar o pronome reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quando o sujeito recebe, quando o pronome recebe a ação, aí eu uso o pronome oblíquo. Todas as contas foram entregues por mim. Quem que foi entregue? Todas as contas. Então, todas as contas aqui é o sujeito. Todas as contas foram entregues por eu? Não, tá errado. Todas as contas foram entregues por mim. Os oblíquos funcionam como complemento de uma ação. Você comprou essa boneca para mim. Não posso falar, você comprou essa boneca para eu. Tá errado. Você comprou essa boneca para mim. Usa o pronome oblíquo. Amanda, você sabe que eu gosto muito de ti. Né? Eu gosto muito de tu. Não, tá errado. Tá recebendo a ação. Depois de amanhã, vou ao teatro contigo. Com, era uma preposição, juntou com ti, virou contigo. O nome oblíquo tônico precisa de preposição. Você nunca confiou em mim. Nunca confiou em... tá pedindo uma preposição. Hoje as vizinhas estavam falando de nós. Estavam falando de quem? De nós. Aqui a preposição. Patrícia, você iria no cinema comigo? E cadê a preposição? Ela tá junto aqui. Esse comigo é uma preposição com e com eu, né? Comigo. Virou comigo. Venha almoçar conosco. Com quem? Com mais nós. Ficou conosco. Pronome oblíquo não precisa de preposição e será usado de acordo com o complemento do verbo. Então, pronome oblíquo átono não precisa de preposição. E quais são os pronomes átonos? Me, te, se, le, o, a, se, nos, vos, lhes, os, as, se. Olha os exemplos. Ela nos representou na reunião. É errado eu falar, ela representou nós na reunião. Não, ela nos representou. As crianças avistaram-me correndo na Avenida São João. Eu não posso falar, as crianças avistaram eu correndo. Não, avistaram-me. Está recebendo a ação. Quem que avistou foram as crianças. Eu te contei tudo o que eu sabia. Não é eu contei tu. Eu te contei tudo o que eu sabia. Agora veja bem esse exemplo. Papai deu o presente para o filho. Papai deu o quê? O presente. Para quem? Para o filho. Então, vamos supor que eu vou substituir a palavra filho. Papai deu-lhe o presente. Quando tem a preposição, eu tenho que usar o lhe e não o o. Papai deu o quê? O presente para ele, o filho. Papai deu-lhe o presente. Agora eu quero substituir o presente. Eu ponho o pronome o lá. Papai deu o ao filho. Papai deu o presente ao filho. Papai deu o ao filho. O pronome o está substituindo a palavra presente. Os pronomes podem vir antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Eles têm uns nomes esquisitos para isso. Próclise, ênclise, mesóclise. É só o nome que é difícil. Próclise, ou pronome oblíquo átono, vem antes do verbo. Quando que ele vem antes do verbo? Existem palavras que atraem o pronome antes do verbo. Palavras negativas, pronomes relativos, pronomes interrogativos, advérbio, conjunção subordinativa, numeral, pronome definido. Não me diga mais nada, olha lá. Não o me puxa para frente. Eu não posso falar, não diga-me mais nada. Tá errado, porque o não é a palavra negativa, puxa o pronome para frente. Eu não a vi ontem. Já tá errado falar, eu não vi ela ontem. O ela não pode, porque o eu tá mandando no verbo. Quem que não viu? Eu. Então, eu uso o pronome reto. Ela eu não posso usar aqui. Eu não
Ah, viu? Não puxa o A, o pronome para frente. Tem mais. Quem nos explicará a lição de matemática? O quem, pronome interrogativo, está puxando nos. Cristina ficou muito alegre quando a apresentei ao meu irmão. Eu não posso falar quando apresentei ela ao meu irmão. Eu até posso falar, mas na nossa língua coloquial do dia a dia. Mas para escrever certinho, tem que ser escrever conforme as regras. Também depende do lugar onde você está também para conversar. Cristina ficou muito alegre quando, olha lá, conjunção, tá puxando o pronome. Talvez minha mãe se decida hoje se vai ao velório, ó. Talvez minha mãe decida-se hoje? Não. O talvez, advérbio indefinido, ele puxa o se. Talvez puxa o se. Ninguém lhe contou nada, pronome indefinido. Ninguém contou-lhe nada, tá errado, porque o ninguém puxa o pronome. Ênclise, o pronome oblíquo átono vem depois do verbo. Quando? Quando o verbo inicia as orações. Ligaram-me do colégio hoje. Eu, no dia a dia, eu falo, me ligaram hoje do colégio. Mas para escrever, o verbo, o pronome oblíquo, nunca começa uma oração. Me ligaram hoje, tá errado. Ligaram-me. Do modo imperativo. Crianças, sentem-se agora. Imperativo é quando eu dou uma ordem, quando eu dou uma sugestão. Ó, crianças, a mãe que tá falando, sentem-se agora, vem depois do verbo. Crianças, se sentem agora, tá errado, porque eu estou no modo imperativo, ele vai vir para depois. Telefona-me amanhã, por favor. Ó, eu tô pedindo para ela me telefonar, é modo imperativo, é uma sugestão, um pedido, telefonar-me. O certo, não posso falar, me telefona amanhã, hein? Isso só no dia a dia, na rotina, no cotidiano. Na forma culta, tem que vir depois. Gerúndio. Rafael saiu tão apressadamente, esquecendo-se do passe escolar. Eu não posso falar, escrever principalmente. Rafael saiu tão apressadamente, se esquecendo do passe escolar. Não, porque está no gerúndio. No gerúndio, o verbo vem depois. Mesóclise. O pronome oblíquo átono fica no meio do verbo. Esse tipo de fala, no dia a dia, a gente nem ouve mais. É mais na escrita formal. Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, o pronome vai vir no meio. Ó. Assim que tiver oportunidade, contar-lhe-ei toda a minha história de vida. Quem que fala desse jeito? Não fala mais, né? A gente fala assim que tiver oportunidade, eu te conto toda a minha história. A gente fala ele aqui, eu lhe conto toda a minha história. Mas o correto, quando o verbo está no futuro do presente, do modo indicativo, contar-lhe-ei toda a minha história. A confissão do crime, ajudar-nos-ia na investigação. O verbo aqui está no futuro do pretérito, ajudaria a confissão do crime, nos ajudaria na investigação. Assim que a gente fala, mas para escrever futuro do pretérito, o pronome fica no meio. A confissão do crime, ajudar-nos-ia na investigação. Desenhar-te-ei em minhas ilustrações do meu livro. Ó, no futuro, desenharei você em minhas ilustrações do meu livro. Tá? No futuro, o pronome vem no meio. Enfim, obrigada. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.